Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Alguns recados. Palestra musical doutrinária, Vansan, tema Terapia Musical do Amor, onde os ensinamentos da doutrina espírita, extraído do Evangelho e das obras de André Luiz e Emmanuel, são ilustrados com músicas que levam os presentes a uma profunda reflexão sobre a importância da vida, do amor e das pessoas, elevando a vibração através da música, deixando aflorar as emoções e os sentimentos, se modificam, possibilitando um verdadeiro tratamento espiritual. Dia 24 do 10, nesse próximo sábado, às 19h30. A evangelização ainda continua com as atividades suspensas, porém estamos com as videoaulas e atividades todos os sábados no mesmo horário, às 9h30, acompanhados pelas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube. Atenção! Solicitamos voluntários, psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmandice. Os interessados entrar em contato aqui no centro com a Edna às terças e sextas-feiras, às 19h, e terças e quintas-feiras à tarde às 14h. Desde já agradecemos a colaboração. Também estamos oferecendo atendimento às pessoas carentes que necessitam de tratamento com psicólogos. Entrar em contato conforme dados acima, ou seja, com a Edna. Atenção! Solicitamos também que fiquem com as máscaras de forma adequada, cobrindo o nariz e a boca. Agradecemos a compreensão de todos. Campanha da fralda descartável infantil. Solicitamos a doação de fraldas infantis tamanho PMG para que o projeto Mamãe e Bebê que temos em nosso lar Irmandice, são mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham enxoval. Desde já também agradecemos. E a campanha do alimento, que solicitamos a doação de alimentos não perecíveis para serem formadas cestas básicas que serão doadas às várias famílias carentes que são assistidas por essa instituição. Então, agradecemos a colaboração. Vamos fechar os nossos olhos, deixar os nossos problemas, as nossas atribulações, as nossas correrias lá fora e agradecer a Deus a mais uma oportunidade de estarmos aqui, agradecendo aos mentores da casa que nos preparam esse ambiente desde cedo e a todas as pessoas que recebem a gente aqui para que esse trabalho possa ser realizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje o tema da nossa palestra é sobre o maior mandamento, tá? O maior mandamento encontra-se também no Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos capítulos, né, que fazem parte, e no qual hoje nós vamos refletir, meditar um pouco sobre ele, para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer naquela época e que continua valendo até hoje e que são valores morais deixados para que nós possamos continuar a nossa evolução. E eles foram captados, né, por Kardec e colocados nas obras da codificação para que a gente não se esqueça, para que a gente continue tendo essas ferramentas à nossa disposição para a nossa evolução. E o que é o maior mandamento? Nós sabemos que Jesus é aquele ser iluminado, espírito de alta grandeza, que se dispôs
a vir ao planeta Terra para nos ajudar numa grande missão, né? E como ele estava numa grande missão, vamos dizer que sempre ele estava pisando em ovos, porque a todo momento haviam pessoas orgulhosas, né? E que não entendiam o ensinamento de Deus, que são leis universais, imutáveis, e eles não compreendiam. Então, eles queriam alfinetar Jesus, pôr Jesus à prova, pegar Jesus em contradição e ainda dizer que ele estava errado. Então, era bem delicada a posição de Jesus, porque dependendo do que ele falasse, do que ele respondesse, isso seria enveredado para caminhos tortuosos. Que é aquela famosa história que a gente costuma falar de telefone sem fio, que muitas vezes as pessoas ouvem uma coisa e quando vão passando, a coisa vai tomando um outro rumo e chega lá no final uma mensagem totalmente diferente. Então Jesus, atento a esse movimento que o cercava, ele fazia questão de deixar bem clara a sua palavras, que na realidade ele era o representante de Deus aqui na Terra, e ele não inventou nada e não modificou nada, mas ele veio para colocar à prova. Então, Jesus, mais uma vez, reunido com seus apóstolos, os fariseus, como sempre, nada contente com Jesus, porque eles eram conhecidos como os doutores da lei, ou seja, eles conheciam as leis de Deus, mas eles eram bastante assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, tá? Então eles estavam de olho em Jesus, e vendo que Jesus tinha acolhido os saduceus, porque os saduceus, vamos dizer, era uma classificação do povo não muito bem quista, né? Não muito bem vista pelos fariseus, assim como os samaritanos, porque os fariseus se achavam a última bolacha do pacote, tá? Então, para cutucar Jesus, eles disseram o seguinte: quando ouvirdes que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículo de 34 a 40. O que Jesus fez nesse momento? Nós todos sabemos do decálogo, que eram os 10 mandamentos, escritos na tábua por Moisés e apresentado para o povo que estava fugido do Egito, e o qual foi conduzido durante 40 anos no deserto por Moisés. Primeiro, a gente poderia perguntar, por que 40 anos? Porque em 40 anos nós temos nascimento de novas pessoas, nós temos crianças que vão se tornando adultos, e ficou bem mais claro também implantar essas novas leis, porque o povo era muito rude, muito rebelde, e ainda estava naquela lei do talião, olho por olho, dente por dente. E nós sabemos que também eles adoravam o quê? Vários deuses, não existia um único Deus. E quando os fariseus fazem isso, cutucando Jesus, eles queriam dizer, entre aqueles 10 mandamentos,
qual era o melhor, qual era o principal. Se nós analisarmos os 10 mandamentos, existe um melhor do que o outro? Não, todos são importantes. Todos são leis morais. E Jesus, fazendo uma síntese dos 10, disse: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O que ele quer dizer isso? Que nós, por quê? Deus também tinha para uma imagem trazida por nós homens daquela época como um ser também perverso e vingativo, né? Então, eles trazem ali falando de um Deus vingativo, punitivo, e Deus não é nem vingativo, muito menos punitivo. Nós temos que nos lembrar das leis de causa e efeito, certo? Quem planta vento, colhe tempestade. Então, os resultados que nós temos na nossa vida, na nossa evolução, nada mais são consequência das nossas próprias atitudes. Então, quando ele fala de alma e entendimento, porque nós precisamos conhecer a Deus, entender as suas leis. Porque nós, apesar de ter passado mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui, e inclusive que o homem está sobre a face da terra, encarnando e desencarnando e encarnando novamente, nós não temos ainda um entendimento total de Deus. Nós ainda não, vamos dizer assim, que a nossa inteligência não consegue entender ainda Deus em sua totalidade. E muitas vezes nós vamos buscar uma semelhança. Uma, porque somos semelhantes a Deus. Mas isso, os semelhantes a Deus, mas nós somos imperfeitos. Como Deus é perfeito, a gente busca trazer, muitas vezes, contextualizar como se Deus ficasse irado, Deus ficasse nervoso, Deus ficasse zangado. Isso são atitudes humanas. Deus não é humano, tá? Ele é o nosso Criador. Criador do Espírito, porque o Espírito é uma essência, é uma luz, não é uma matéria. Não é uma experiência material que a gente está vivendo. Então, ele disse de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E quando Jesus fala isso, ele está nos levando a refletir que nós precisamos aprender e conhecer a Deus. E conhecer as suas leis universais. Mas não só conhecer as leis universais, nas quais as leis morais estão dentro, mas praticá-la, colocar em prática, vivenciar de fato. Mas para isso, nós vamos ter que nos despojar da capa do orgulho e olhar para nós mesmos e percebermos a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, para que a gente possa se corrigir. Porque se eu achar que eu sou perfeito, eu vou fazer alguma coisa? Não, está tudo bom, está ótimo assim, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim porque está tudo certo. Não, nós temos que estar observando, porque a humildade, a caridade, elas fazem parte, o amor. Mas esse amor que Jesus fala é o amor incondicional. É o amor que não condena, que não culpa, que não julga, que não traz as pessoas para os nossos conceitos daquilo que nós achamos que é certo. E se aquelas pessoas não agem do jeito que a gente acha que é certo, estão cortadas. Né? Não é esse amor. É o amor que a gente aceita as pessoas do jeito que elas são,
E nós procuramos ser o quê? Luz para elas. Ou seja, através do nosso exemplo, através da nossa prática. Mas não querer enfiar goela abaixo e também falar. Porque a gente pode falar, a gente pode conhecer, mas se nós não praticarmos, não terá também valor. Porque a prática conta. É todo um conjunto. Conhecimento, o entendimento e a prática. Tá? Então, Jesus já deu um tapa lá, vamos dizer, Jesus não dá tapa em ninguém, mas vamos dizer assim que ele já deu um tapa de luva de pelica. Por quê? Ele falou, epa, não tem nada mais importante. Todos são importantes. E se você amar a Deus sobre todas as coisas, com sua alma, com seu entendimento, você já está dentro, você já está fazendo o certo. E para complementar, mas aí nós vamos falar assim, poxa, mas Deus está tão distante, né? Nós, para falar a verdade, nos sentimos distante de Deus, né? Porque não dá para ver Deus, tocar Deus, mas Deus a gente pode sentir. E Ele já está dentro de nós, né? Todos nós, espíritos, sabemos, já sabemos ali no nosso íntimo que existe um ser superior, que é o nosso Criador, e que nós devemos a Ele amor e respeito. Amor, inclusive, por ter nos criado, nos dado a vida, a possibilidade de existir. Isso não tem preço que pague. Outra coisa. Aí Jesus disse, ok, primeiro mandamento, primeira abrangência, ok. Segunda, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando ele fala isso, amar o próximo como a ti mesmo, você quer mal para si próprio? Você vai cortar o seu próprio dedo? Você vai querer se ferir? Você vai se magoar? Não, a gente não quer nada de ruim para a gente. Geralmente, via de regra, a gente quer tudo de bom. Que tudo de bom aconteça, que tudo dê certo. Se eu errei, muitas vezes a gente não erra? Erra. Mas para a gente sempre tem uma desculpa, não tem? A gente sempre arranja um jeito. Mas não foi bem assim. E quando a gente arranja desculpa, geralmente também a gente culpa o outro, né? Alguém sempre foi culpado, a gente terceiriza. Mas tenhamos consciência. Somos 100% responsáveis daquilo que acontece com a gente. Tá? Porque o livre-arbítrio nós temos de dizer sim ou não. Se alguém chegar, peraí, pula ali do viaduto, eu vou pular? Não, se eu pular, o outro é culpado. Eu pulei porque eu quis, eu podia falar, não vou pular, não tenho motivo nenhum. Tá? Então, quando ele fala isso, amar o próximo como a ti mesmo. Se você está amando Deus de alma, de entendimento, você traz esse amor consigo. Se você traz esse amor consigo e você traz o amor para você, ou seja, você sente esse amor, você pode doar esse amor. Ou seja, você vai respeitar o seu próximo. Quando a gente também fala amar, muitas vezes as pessoas falam assim, mas é difícil, né? Amar quem eu conheço, fácil. As pessoas da nossa família, meu marido, meu filho, meu melhor amigo, né? É fácil. Mas e amar aquele que pisa no meu calo, que me enche o saco? Aquele chefe chato, aquele colega de trabalho impertinente, aquele vizinho barulhento. Gente, é fácil? Não. Mas aí eu vou o quê? Respeitar. Respeitar é uma forma de amar. Porque eu vou procurar o quê? Compreender. Sim, ele está falho, ele errou. Tudo bem, eu também erro, tá?
Só que a gente tem que tomar um cuidado. Ser compreensivo não quer. Jesus, em momento algum, diz aqui: não, vocês têm que ser bobos, né? O pessoal pode fazer você de gato e sapato. Não é isso, tá? Mas sim a gente entender. E procurar fazer o certo, mostrar o certo. Porque as pessoas se miram na gente, nos nossos exemplos de amor, de compaixão, de humildade, de caridade. Ou seja, quando fala amar ao próximo como a ti mesmo, é a gente pegar todos esses atributos, essas virtudes que fazem parte da moralidade e colocar em prática. Ser benevolente, ter compaixão para o outro, assim como a gente gostaria que tivessem compaixão com a gente. Então, Jesus aí, com essas duas premissas, calou a boca dos fariseus. Porque não existe tudo que se refere a nós, que se refere aos outros, em relação às leis morais, é para todos, indistintamente. Então, que a gente possa refletir sobre este mandamento, que a gente possa levar ele em prática e que ele possa fazer parte de nossas vidas hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Vocês permaneçam sentados, que agora vocês serão chamados para o passe.